a minha jornada no jiu-jitsu, se tu me permite me falar aqui um pouco, é legal porque é um pouco diferente da maioria das pessoas, e eu não tenho vergonha, porque isso para mim foi algo benéfico, de falar que cara, eu só não posso ser chamado de creonte por causa da ginástica natural na época. Porque ela me dava uma licença, digamos assim. Porque você tinha que rodar de academias apresentando. E eu acabei aprendendo de muita gente. Sim. Sabe assim? Então, cara, eu comecei a treinar no Zé Beleza, que é como se fosse um tio meu, né? Um dos melhores amigos do meu pai. Aí depois eu comecei... E um ótimo lugar para começar, né? Perfeito lugar para começar. Criança ali, pô, é o lugar. E aí, depois eu fui estudar na Axe. Aí fiquei um tempo treinando lá, porque a minha faculdade era ali, eu morava no Arpoador. Aí depois eu fui morar nos Estados Unidos a primeira vez. Eu treinei com o Fábio Santos, que também é um dos melhores amigos do meu pai, aluno do Hollis, cara. Sabe assim, um cara old school, assim, cara, é muito maneiro. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, todos os meus amigos treinavam na Gracie Barra. Eu era faixa roxa, aí eu fui treinar na Gracie Barra. Bom, primeiro vamos já botar no ar, porque, porra, acho que essa conversa, se demora, a gente vai ficar falando aqui em off, a galera não vai escutar. Acho que a gente já entrou aqui num assunto que eu acho que é importante. Sim. E, porra, meu irmão, te agradecer teu tempo. A gente já tá um tempo falando, né, tentando colocar essa conversa, eternizar essa conversa, enfim, eu acho, te admiro muito o teu trabalho, cara, assim, obrigado, tudo que você faz, do jeito que você conduz sua vida, né, as conexões, enfim. Sim. E como eu falei, eu sou um consumidor do podcast, então é um prazer ainda maior estar aqui. Mas enfim, a gente estava falando, cara, justamente, né, você estava explicando o seu método um pouco, né, essa questão da performance, que é uma vertente que você colocou um pouco mais de foco, né, nesse lado, e é um lado, acho que as pessoas buscam muito hoje, né, cara. E com isso também, o quanto esse tipo de trabalho é um trabalho, cara, que você vai fazer um trabalho, meu irmão, físico intenso. Às vezes quem olha assim acha que é um negócio um pouquinho mais só pelo fato relax, de usar né? Equipamento. Exato. É o peso do próprio corpo. Não funciona. Eu falei, meu irmão. Eu acho que o mais importante, né, o que é legal falar aqui, até eu como professor de educação física, tendo treinado vários atletas e tal, que é o seguinte, eu acho que a base... A gente tem uma pirâmide lá, né? A base do nosso treinamento físico, para mim, na minha opinião, para qualquer esporte. Todo mundo quer ser mais funcional na vida. Sim. Né? E quer ter mais longevidade. Exato. Né? Funcionalidade, muito diferente do que as pessoas... Aliás, as pessoas às vezes não sabem a definição do que é ser funcional, né? É você fazer as tuas atividades diárias, que às vezes são já pesadas, de uma forma leve. Você não sinta dor, então tu levantar, descer, agachar, subir escada, andar para um lado e para o outro e tal. E existem treinamentos físicos que te ajudam a isso. Parece besteira, mas, cara, ao longo do tempo isso vai fazendo diferença, né? Sim. Então, como eu estava falando, nessa pirâmide do treinamento físico, eu vejo que a base da maioria das pessoas não é ser funcional. É a questão estética. Entendeu? O estético, ele certamente, aí falando de novo hoje... Não vou me tirar disso, não, porque eu todo mundo... Não, e eu vou te falar até mais, Rafael. Eu até falei agora recentemente, não lembro com quem, mas eu falei assim, cara, a estética é importante hoje para a nossa vida. Né? Com certeza. Às vezes até, cara, parece estranho, mas até para uma entrevista de trabalho, cara. Também esteticamente, você passa algumas mensagens, cara. Com certeza. Às vezes até no subconsciente da pessoa. Mas você é um cara disciplinado, você tem muita mensagem junto com aquilo ali. Com certeza. Saúde, né, a positividade, vem coisas com aquilo. O seu ânimo muda, né? Sua disposição também, você passa a se gostar mais, na minha opinião. Sim. E aí o que eu comecei a perceber que o início da maioria, não vou generalizar, o início da maioria das pessoas nessa jornada de atividade física é com movimentos mecânicos. Que é esse lance da academia, de máquinas e tal. Justamente por quê? Por trazer um resultado estético mais rápido. Entendeu? Então, eu vejo pessoas que ficam anos ali nesse... eu faço musculação, é importante. Só que, como eu falei, eu acho que não tem que ser a base de tudo. Legal. Entendeu? Porque muitas das vezes eu lembro
Meu pai que gostava de dar esses exemplos, assim, a gente chegava nos congressos de educação física, 200, 300 pessoas, meu irmão, ele ia, assim, no maior de todos, no mais forte de todos, o cara com 150 quilos, aí chega aqui, vem aqui no palco, tá, quanto tu levanta no supino? Ele constrangia os caras, irmão. Aí o cara, 200 pessoas, e o cara, então tá, eu quero ver tu fazer uma flexão dessa aqui, aí ele fazia uma flexão daquela de puxar o pé lá na frente ao mesmo tempo, cara, o cara não conseguia, meu irmão. Então, era a prova de que, cara, é bom ser forte, é legal, ter estética, só que, vamos lá, e a funcionalidade? Sim, exato. Entendeu? Só que, ao mesmo tempo, eu acho que isso vem mudando, cara. Vem mudando, porque as pessoas, cada vez mais, vêm buscando a atividade física como qualidade de vida. Pô, você aqui no jiu-jitsu, quantas pessoas, de um tempo pra cá, iniciaram o jiu-jitsu mais velho? Porra, eu tenho vários alunos aqui, inclusive talvez até pelo meu conceito aqui do meu negócio, né? Uma coisa um pouco mais privada, exato, né? A forma como a gente passa, a gente acaba atraindo também um público que se sente mais à vontade, claro, né, cara? Na nossa época lá, quando a gente começou, nego falava, isso aí não é pra mim. Mais velho, sabe assim? Porque, porra, era outra atmosfera, né, cara? Você entrava na academia, já tinha um cheiro, porra, era um ambiente muito competitivo, né? Sim. Todo mundo... mesmo ali dentro já era competitivo, né? Exato, mesmo ali dentro. Então, porra, era difícil alguém, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um aluno, sei lá, de quase 60 anos aqui, um cara que trouxe, inclusive, o filho, treina com o filho. Pô, isso é muito e maneiro. Tá, meu irmão, botando tá disposto a botar a faixa branca e aprender com a molecada. No treino dele que ele vem, cara, na maioria, porque ele vem num horário que tem mais de adolescente, é 13, 15, enfim, então, porra. Eu vejo isso nos Estados Unidos. Lá eles têm esse costume de dividir a aula de beginners, sim. E a aula de beginners é lotada e muita gente maior de 40 anos. Sim. Enfim, eu acho isso eu acho que diz muito da evolução do esporte, tá? Fora da área competitiva, porque tem essa evolução, né, através da competição. Sim. E tem essa evolução do ambiente mais, assim, convencional, digamos assim, social. Sim. Então, como eu falei, então isso é muito bom para o que a gente faz, tá mudando essa mentalidade das pessoas, porque o nosso tipo de atividade física ganha cada vez mais espaço, né, cara? Que é esse lance de trabalhar não só o corpo, trabalhar também a mente. E o que eu costumo falar muito é fazer com que as pessoas entendam, saiam de casa para fazer algo que elas gostam de fazer, elas sintam prazer naquilo ali e a estética vai ser uma consequência disso. Sim. Eu acho, então, você ter esse tipo de pensamento, você conseguir passar isso, é do caramba, entendeu? Sim, e você falou essa coisa da importância da funcionalidade, né, cara? E eu uso, né, alguns... O que eu coloquei aqui, né? E a gente falou aqui, eu tenho também uma conexão muito forte com o Orlando. Foi um cara também que me abriu muito a cabeça. Esse é a referência máxima, exatamente, pra esse olhar, né, cara? O Rickson também, né? A gente teve alguns contatos, a gente tá sempre... Eu faço parte ali da federação dele, né? Sim. Então... E depois de algumas outras coisas que a gente foi plugando, principalmente também o pessoal do Budokan, Marcele, minha esposa, é formada, né, no Budokan. Então, eu entendi, cara, que inclusive aqui nos meus treinos, nos meus aquecimentos, eu trabalho muito mais essa parte de mobilidade, né, porque é o que vai, inclusive, conectar mais com o que você faz no jiu-jitsu, né. E fisiologicamente falando, agora mais na parte fisiológica, faz muito mais sentido, como um aquecimento, você trabalhar mobilidade e exercícios dinâmicos do que, principalmente específico porque você vai fazer, do que, por exemplo, alongar. Isso é uma pergunta que as pessoas me perguntam muito. O cara normalmente chega na academia, né, Leandro? Ele bota o pezinho ali em cima, começa a alongar. Sendo que o alongamento não é tão apropriado para um pré-workout, para um pré-treinamento. Então a questão da mobilidade, de você se movimentar e tal, de você elevar a tua temperatura corporal com esses exercícios, cara, e isso vai melhorar muito a evolução dele no aprendizado do jiu-jitsu também. Sim, exato. Fala, galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
uma outra coisa que eu vi você falando também, e eu falo muito isso, porque eu fui um cara, eu acho que voltando de novo pra nossa época ali, cara, que, porra, a gente queria ser o melhor da academia, era uma competitividade dentro, e essa coisa da força, do gás, do tá forte, era o que eu queria também, tá sempre muito forte no limite do meu peso, inclusive porque eu competia, eu queria sempre estar ali, cara. E eu não focava muito, cara, em flexibilidade, mobilidade. Mobilidade, então, nem se falava, né? Respiração. Porra. Então, assim, hoje, com esse olhar e treinamento de mobilidade, às vezes parece que eu sou um cara flexível, tá certo? Uma coisa eu. E eu sou duro pra... Meu irmão, você não tem noção, assim, tipo, porra... Sabe o que acontece? Você provavelmente... desenvolveu muita flexibilidade para alguns movimentos específicos do jiu-jitsu. Sim, por exemplo, exato. botar uma guarda-laço com o pé na frente da cara. Só que às vezes tu pega para fazer um alongamento passivo, já Isso não é igual. não Eu consigo já peguei porra. muito atleta assim, principalmente do jiu-jitsu, do MMA. O cara vai lá, o cara rola, não sei o quê, bom armlock, só que aí pega aqui e faz um exercício. E provavelmente isso aí hoje era engraçado, porque lá atrás eu peguei minha faixa preta em 2008, né? Lá na Gracie Barra. Então eu sempre já fazia os aquecimentos ali. Na verdade, essa minha história, a minha jornada no jiu-jitsu, se tu me permite falar aqui um pouco, é legal porque é um pouco diferente da maioria das pessoas, e eu não tenho vergonha, porque isso para mim foi algo benéfico, de falar que cara, eu só não posso ser chamado de creonte por causa da ginástica natural na época. Porque ela me dava uma licença, digamos assim. Porque você tinha que rodar de academia já apresentando, academias, E eu acabei aprendendo de muita gente. Sim. Sabe assim? Então, cara, eu comecei a treinar no Zé Beleza, que é como se fosse um tio meu, né? Um dos melhores amigos do meu pai. Aí depois eu comecei... E um ótimo lugar para começar, né? Perfeito lugar para começar. Criança ali, pô, é o lugar. E aí depois eu fui estudar na Axe. Aí eu até vi aqui o Vini, o mestre Vini, cara, que é um cara que eu gosto muito, velho. Até me chamou pra eu dar um aulão lá, dei um aulão lá no CETA, foi uma galera. Aí fiquei um tempo treinando lá, porque a minha faculdade era ali, eu morava no Arpoador, tinha como eu treinar na Gávea, faculdade na Barra, pô, sabe? Aí eu comecei a treinar ali também, sempre, aí eu entrava assim, não, eu puxo o aquecimento e tal, filho do Alvinho e tal, não sei o quê. Aí depois eu fui morar nos Estados Unidos, a primeira vez, eu treinei com o Fábio Santos, também é um dos melhores amigos do meu pai, aluno do Hollis, cara. Sabe, assim, um cara old school, assim, cara, muito maneiro. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, todos os meus amigos treinavam na Gracie Barra. Eu era faixa roxa, aí eu fui treinar na Gracie Barra. Entendi. Aí depois que eu peguei a faixa preta, aliás, quando eu era marrom ainda, eu lembro, eu fui lutar um campeonato mundial lá na Califórnia, e meu pai treinava o Xande e o Saulo. E eu morava em San Diego, cara. A Gracie Barra era em LA. Falei, cara, não tem como eu ir fazer o treino da Gracie Barra de competição pro Mundial e voltar pra cá. Não tem como. Então, meu pai conversou com o Saulo e com o Xande na época, eles deixaram. Agora, imagina mesmo. Eu era o único cara que fiz o camp pro Mundial dentro da academia, na época era a Universidade do Jiu-Jitsu, dentro da academia do Saulo, sendo da Gracie Barra. Meu irmão, eu nunca apanhei tanto na minha vida, velho. Sem sacanagem, brother. Você contou aqui, né? Porra, meu irmão, nunca apanhei tanto, brother. E não era só do Saulo, não, era de todo mundo. Geral. Cara, era assim, pô, lá na época, Kron, o Guilherme, o Morango, Letícia, o Vini, Xande, Saulo. Cara, era muito cara sinistro, muito cara duro. Zach, Maxwell, era muito cara duro. Mas, enfim, e eu sempre tinha esse lance das boas-vindas através da ginástica. Entendeu? Porque eu lembro como é que era o aquecimento? Era ficar correndo ali em volta, meu irmão. Polichinelo, uma porrada de abdominal. Exatamente. Então, assim, isso foi... E o jiu-jitsu... E eu comecei a entender o seguinte, cara. A ginástica, ela te dá muita consciência corporal. E se tem algo que tu precisa no jiu-jitsu, antes de você ter flexibilidade, força e tal, é consciência corporal. Sim. Porque o jiu-jitsu, diferente do que eu falei da musculação, são movimentos multidirecionais e multiangulares também. Então, você não controlar o teu próprio corpo, a consciência corporal é uma valência física que deve ser desenvolvida para qualquer esporte, né? Sim. Uns mais do que os outros. Sim.
Então, assim, uma criança aprender alguns exercícios ali, seja da ginástica, seja da Unnatural, seja do Budokan, ou seja do próprio bioginástica, cara, vai ajudar ela a desenvolver até mesmo a psicomotricidade dela de uma forma bem mais fácil. Sim. Porque às vezes até para uma pessoa mais velha você fala assim, eu vou ensinar uma fuga de quadril. A pessoa não sabe o que é uma fuga de quadril. Como assim, o quadril vai fugir? Então tem alguns exercícios ali que você já vai fazendo a pessoa, sabe? Então eu acho que isso é um fundamento muito apropriado para o jiu-jitsu, e hoje em dia eu vejo fico feliz que eu vejo várias academias implementando. Eu certifico vários professores, eu tive o privilégio de, o Shaolin fez curso comigo. Legal. A galera das antigas, o Guilherme, o próprio Xande, Saulo, eu fico lisonjeado de os caras que eu tinha como referência estarem aprendendo comigo para estarem passando depois. O Saulo, quando chegou aqui, cara, a gente fez algumas aulas aqui com ele, já me acordava de manhã aqui, eu falava assim, vamos ali fazer um aquecimento. Fez parte da... Era a movimentação de vocês, né? Então, assim, ele fazia a rotina do Tigre, né? E aí depois, uma outra coisa que eu lembro, na época, há muito tempo atrás, que chamavam meu pai de maluco, aí depois todo mundo foi... Que era a questão de mobilidade, os movimentos dos animais, né? E a lance da respiração. Eu lembro que ninguém tinha paciência de fazer a respiração no final da aula. E meu pai, vindo já essa referência toda do Orlando Cane lá atrás, que o Orlando, depois eu fui estudar mais pessoalmente sobre isso. A Hatha Yoga, ela é uma yoga mais voltada para respiração, né? E eu lembro que eu era pequeno, cara, a gente ia para a academia do Orlando em Copacabana e tinham várias, como é que se diz? Eu não lembro na época qual era o nome. Várias reuniões assim, de as pessoas ficarem num círculo, só respirando, aí cantando uns mantras e tal. Aí depois uns retiros na casa dele, lá em Cachoeira de Macacu. Então eu já venho vendo isso indiretamente desde que eu sou criança. Então isso para mim sempre foi algo que fez parte da minha vida. E quando eu falava para as pessoas não entendiam. Para que tu respira pelo diafragma? O que é esse barulho que você fica fazendo antes de treinar, depois de treinar? Só que ao mesmo tempo falavam para mim, cara, o Rafael não cansa. Isso eu treinava com todo mundo, eu tinha essa característica, de não não cansava. E a questão é o seguinte, não é que eu não cansava, é que eu sabia respirar. E teve hoje em dia, uma das primeiras coisas que eu ensino, principalmente para atleta de alto rendimento, é ensinar a respirar. E eu lembro que há um tempo atrás, há uns 2, 3 anos atrás, eu comecei a dar umas aulas para o Rafael dos Anjos, lá na Califórnia. E na primeira ou na segunda aula, a gente já trabalhou respiração pra caramba. Ele gostava, ele é um cara muito dedicado. Muito focado, atlético, né? Muito atlético. Ele é uma referência pra mim, assim, como atleta, um cara sério. Eu acho que o mindset dele, assim, meu irmão, pra surreal, luta, como lutador, é foda. Dedicado. Eu vi ele chegando, ele era da minha categoria, então, faixa roxa, tudo, a gente meio que competia ali junto. Lá na Gracie Barra com a gente também. Ele é um cara que eu admiro muito. E eu lembro ele falando pra mim, caraca, meu irmão, fui fazer o sparring ali, já me senti diferente, não sei o que, já cansei muito menos. E eu falava, cara, não é, fisicamente não deu tempo de ganhar nada, foram 2 aulas. Foi só com o lance da respiração. Entendeu? Então, é algo que eu sempre passei ali. E hoje em dia, voltando ao assunto, isso é a coisa que mais se fala dentro desse meio. Mobilidade, respiração. E agora vindo essas, digamos, novas, comparado ao Orlando, ao meu pai, novas metodologias de atividade física usando só o peso do próprio corpo. Né? A gente tem o Animal Flow também, tem o Indo Portal. Isso. O Indo Portal fez aula com a gente. Treinou o McGregor também, né? Fez aula que é interessante o método dos caras também. O próprio fundador do Animal Flow já fez aula com a gente também. Parece que com o Budokan também. Acho que tiveram. Eu acho legal, cara, essa troca, né? Entendeu? Eu tenho maior vontade de um dia conhecer o... Cameron, né? Cameron e Emily, né? Exatamente. É o casal. Inclusive, sabendo que ele é teu amigo quando ele estiver aí, se puder, vai ser um prazer pra mim. É legal conectar vocês. Assim. Ele é um cara muito legal. Eu tenho muita vontade de me reconectar com o Orlando. Legal. Sabe, assim, eu acho uma parada... Eu admiro muito ele, cara. Não só o que ele faz, assim, mas a maneira dele. Hoje em dia, a gente vai ficando mais velho, né, cara? A gente vai vendo que o que a gente quer mais é tranquilidade e paz, né? Sim. E você conseguir atingir isso,
Sabe? Ele é um cara que as poucas vezes que eu encontro com ele, o cara transmite uma paz, uma ele é tranquilidade, foda. brother. Que Ele é assim, eu demais. falo, eu quero isso pra mim. Eu tô lembrando até de uma experiência aqui do Fredson, né? Do Alves, que é aluno também do Sim, Saulo. Enfim, claro. a gente... Casca grossa. Ele falou assim, porra, André, eu quero muito conhecer o Orlando. Eu peguei o telefone, liguei pro Orlando, falei, porra, tem um cara aqui, né? Expliquei um pouco a história do Fredson. Falei, pô, ele quer muito te conhecer. Ele falou, porra, vem aqui em casa, vamos tomar um chá. Cara, a gente ficou 2 horas lá, cara, com o Orlando, contando as histórias, montando os Exatamente. movimentos. E eu filmei, cara. Tem uma hora que eu falei assim, porra, eu vou filmar isso aqui que tá Pô, demais. isso é ouro. Pô, isso tá até na nossa plataforma lá, algumas coisas. Aham. Mas, cara, ele é demais, cara. demais. Assim, é aquela experiência de estar ali com ele, né? E tudo que ele passa ali, em todos os sentidos, até energético, né, Sim, cara? por isso, ainda mais energético. Né? Sim, sim. Porque hoje em dia, principalmente com rede social, a gente julga muito pro bom e pro ruim o que a gente vê, e não o que a gente sente, né? Exato. Então isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu tenho desde a pandemia, eu tenho feito muitos cursos de certificação online. Então eu tô com muitos instrutores, por exemplo, a gente tá com 15 instrutores no Japão já. E eu tô sentindo muita falta de ter essa conexão com pessoas que me representam mais de perto. Mais entendeu? próximo, né? Inclusive a gente tá organizando a gente fazer um encontro anual e tal. Mas enfim, então eu acho... Isso é legal, né? O teu próprio... Lembrando aqui do Budokon de novo, né, cara? Eles fazem, né, esses encontros, né? Sim. Em que os instrutores vêm, enfim. A gente está armando, inclusive, de fazer num lugar que para mim é um lugar assim que representa muito para mim, que é a Guarda do Embaú. Lá na Guarda, que é um lugar que meu pai sempre me levou, desde que eu tenho 4 anos de idade. Então eu tenho uma energia muito boa lá, tipo, conheço a galera lá desde jovem. E tem a ver com a minha metodologia, sabe? A ginástica se desenvolveu muito lá. Eu lembro, cara, meu pai indo naquelas dunas, subindo igual um sapo, depois descendo igual um crocodilo. Cara, eu era moleque mesmo. Tinha 8 anos, imagina, tu ver teu pai fazendo. Por isso que eu falo, cara, não tinha pra eu ir pra outro lugar, não, meu irmão. Sim. Entendeu? Você falou da respiração, né? Só voltando, porque assim, eu acho esse tema, né, cara, muito importante. Né? E como você falou também, assim, as pessoas não têm muita paciência. Não tem. Né, pra fazer os exercícios. Mas quando você começa a entender, né, inclusive o efeito que causa e quanto existe de trabalho ali. Sim. Né? E o Orlando também, o mestre Orlando fala assim, um pouco assim da visão que eu entendo dele, assim, que a gente, cara, ao longo da vida, a gente vai perdendo algumas coisas nossas, né? Algumas coisas até instintivas, Com né? certeza. Então essa coisa da respiração, acho que a gente não se liga, não presta atenção no dia a dia e a gente acaba respirando errado e vai piorando e vai ficando assim. Isso nos traz várias coisas, inclusive o que hoje também é muito forte, essa coisa da depressão, da ansiedade, né? Com certeza. E tá muito associado. Com certeza. Como eu te falei, de um tempo pra cá, primeiro eu queria falar sobre a respiração. Eu sou um cara super aberto aqui para falar das minhas coisas. Eu fui um cara que eu aprendi a respiração na prática. Você falou, quando a gente começa a entender, muito antes de entender os benefícios, muito antes de estudar isso, eu sentia. Legal. Eu sentia em mim que a parada me fazia bem. Eu sentia que uns conceitos que eu usava para mim, cara, eu não cansava. Eu sentia que quando eu tava nervoso, às vezes, para ir surfar um mar grande, quando eu era pequeno, que meu pai mandava eu entrar, eu fazia a parada, me acalmava. Quando eu, às vezes, estava meio cansado, eu fazia uma outra respiração, ela me acelerava. Então eu comecei a sentir. Eu vou te ser sincero, eu fui começar a estudar fisiologicamente a respiração depois de velho. Porque a gente veio da prática, né? Sim. Tanto meu pai quanto eu. Que é muito importante, né? Porque é ali que, fora a teoria toda, que também é legal, importante. Eu me formei em educação física, fiz pós-graduação. Mas a prática é o que você realmente, cara. Eu vim da prática. Eu vim da prática. Era assim, cara... Eu lembro, desculpa até falar assim, mas meu pai falando, a gente ia nos congressos, os caras puxavam lá aqueles PowerPoint, né? Mostrando experimentos científicos. Meu pai abria... Botava às vezes a foto do Minotauro, falava que o Minotauro operou o quadril, meu projeto científico é esse. Operou o quadril, o cara falou que ele não ia mais lutar. A gente treinou 3 meses, o cara foi lá, nocauteou o cara aqui. Ponto. Aí deu e tal, não sei o quê. Mas enfim, voltando lá da respiração,
Cara, hoje em dia, a respiração, as pessoas têm que entender que ela tem que ser um ato voluntário e não involuntário. Por exemplo, a gente está aqui, eu não estou pensando para respirar. Ok. Mas, se eu tiver alguma alteração dentro de mim, eu tenho que voltar e falar, opa, calma aí. As pessoas nem ao menos pensam. Elas só pensam na respiração, vou te falar quando? Quando elas estão muito cansadas e falam, pô, peraí que eu tenho que sentar aqui. Sim. Então, uma coisa que eu ensino muito para os meus atletas, que eles me perguntam, qual é a respiração certa para você recuperar? Primeiro, você tem que entender que, o que eu falei, o ato é voluntário. Quando você está cansado e a tua frequência está alta, você tem que pensar, ó, minha frequência está alta, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí você vai usar a técnica. Não é sentar, abrir o kimono, por exemplo, nós disse, falar, pô, peraí. Que ali você está dependendo do tempo para se recuperar. Sim. E não das suas ações. Entendeu? Então, e como toda outra técnica, André, as pessoas têm esse erro de querer usar a técnica de respiração quando elas precisam. E não durante o dia a dia. Como um exercício. Como um exercício. Que você vai, inclusive, praticando, você vai evoluindo. Vai ensinar um armlock que o cara só vai usar no dia do campeonato? O cara não vai usar durante o negócio? Não vai trabalhar aquela técnica? Não vai refinar aquela técnica? Muito pelo contrário, porque as principais, principalmente a hiperventilação, no início, ela te cansa. Sim. Porque é um estímulo diferente pro corpo. Entendeu? Tanto pela boca quanto pelo nariz, a hiperventilação, você pegar essa coordenação de que quando você expira, teu diafragma contrai e vice-versa, é uma coisa difícil. Mas, é difícil pra caralho. É muito difícil. Pô, a Marcela, inclusive, né, nas aulas dela, ela passa muita coisa também de respiração. Pô, Sim. Às vezes eu falo assim, cara, eu sinto dificuldade em uma coisa, às vezes, básica, cara. E outra coisa, a ansiedade das pessoas tá até no lance de aprender. O cara vem direto fazer o meu curso, level 1 a fazer uma aula comigo, já quer fazer uma automassagem. Sim. Eu falo, galera, primeiro é o seguinte, tu sabe respirar usando o diafragma? Porque se você pegar 10 pessoas, tá? E você falar assim, ó, inspira profundamente e expira. Cara, eu boto minha mão no fogo que pelo menos 9 vão fazer isso aqui, ó. Involuntariamente, a gente vai usar o tórax. Pela parte de cima, né? Tórax. No máximo um costal. Porque eu costumo dizer assim, eu tento usar uma linguagem bem fácil para falar de respiração. Ela é dividida em 3 porções, digamos assim. Região torácica, região costal aqui das costelas e o diafragma, né? Normalmente, o diafragma está lá adormecido. Então, eu acho que o primeiro treinamento, a primeira coisa que você deve fazer para começar a entender o que é uma técnica de respiração é você estar apto a respirar só utilizando o diafragma. Porque você estando apto a isso, na verdade você está apto a dividir essas 3 porções que eu falei quando você quiser. Se eu quiser, eu falo, olha, eu vou inspirar agora só usando o meu tórax. Agora tu vai ver que meu ombro não mexe, porque eu vou inspirar só usando o meu diafragma. Então, você saber dividir isso é a primeira coisa. Sim. Isso tem a ver com o que você falou da consciência corporal. É voluntário. Sim. Nasceu aqui o estímulo e foi jogado para lá. Entende? Sim. Então a parada é muito mais profunda. Porra, muito. Do que a gente acha. Sim. Só que eu tenho uma coisa. O cara que é várias vezes atletas, assim, às vezes eu falo pro cara, fecha o olho agora para respirar. O cara fica assim, ó. Esse cara é o que mais precisa. Sim. E tem uns que, cara, o cara quer falar daquilo ali, que esses aí já vai pegar rápido. Entendeu? O cara que acha que aquilo ali é só... desconfiado, né? Isso é só um mero detalhe. Não, cara.
isso aqui vai ser a base de tudo. Tanto físico quanto mental. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu tento usar essa linguagem bem, sabe assim, bem, cara, comum, assim, bem popular para ensinar a respiração. Eu não vou muito nas questões de troca de oxigênio, isso e aquilo, você inspira uma coisa. E outra coisa, cara, por mais que tenha uma teoria em tudo, os nossos corpos são diferentes. Sim. Ontem eu estava dando aula pela segunda vez para um surfista profissional lá da Califórnia, que vem em ascensão muito grande. E aí ele falou, tá, Rafael, nossa aula, eu tô muito feliz, só que o que eu posso fazer? Aí eu montei uma sequência dele para ele fazer todo dia antes de surfar. Aí ele virou e falou, quantas repetições e quantas séries? Eu falei para ele assim, olha, eu vou começar a falar disso contigo sobre agora. No início, eu vou te dar o mínimo, eu vou te falar quantas você tem que fazer e quantas séries, só que eu quero que você sinta. Você está fazendo isso aqui para quê? Para te aquecer antes de surfar? Então, se você fez 3 séries de 4 de cada exercício e você não se sentiu aquecido, você tem que fazer mais. Porque eu não posso, não é uma receita para todo mundo. Entendeu? Então é legal, eu estimulo sempre o atleta, o aluno ou a pessoa que eu estou dando aula a se conhecer mais. Porque por mais que eu seja o treinador ali, eu não estou sentindo o que ela sente. Sim. Então esse autoconhecimento, você induzir a pessoa a isso, senão, cara, as pessoas querem muito aquele negocinho ali, sabe? Vou seguir isso aqui para falar que eu estou seguindo isso, e eu acho que não desenvolve tanto esse autoconhecimento. É isso que você falou da individualidade, é muito importante, porque ela é real, cara. As pessoas não são iguais em vários sentidos. Até, o sangue não é, né? Os órgãos não são, enfim. Musculatura não é, o tamanho não é. Então, assim, é isso. Cada um vai reagir, vai sentir de uma forma diferente. E tá relacionado a gente se conhecer. De coisas diferentes. Por exemplo, tem um caso, eu dava aula, quando eu comecei a entrar nessa galera do surf, eu tinha uma aula lá que na mesma aula, tá? Tem até lá no meu Instagram isso. Tava o Rafael dos Anjos, o Tito Vera, que é um cara que tá disputando agora, disputou o cinturão do UFC, o Mineirinho, o Adriano Mineiro e o Felipe Toledo. Eu dava a mesma aula, era a mesma aula, estavam os 4 na mesma aula. A Globo até fez uma matéria que juntou o WSL com o UFC, foi bem maneiro. Só que, cara, eu ensinava a mesma coisa de maneiras diferentes. Por exemplo, o Rafael dos Anjos e o Felipe, eles tinham uma característica em comum, que era habilidade, agilidade e velocidade. Eles já tinham isso. Você vê, eles são rápidos, o Felipe surfando é rápido. O Mineiro e o Tito, eles eram mais técnicos, faziam mais perfeito, mas eram um pouco mais lentos. Então eu ensinava a mesma coisa. A maneira que eu cobrava deles era diferente. Felipe, tu vai fazer isso mais lento, brother. Tu tem que desenvolver mais essa parte. Porque é o que ele precisava. Controla. Tá indo muito rápido pra voar e às vezes não... Eu já associava a prática dele. Já o Adriano, Tito, tá perfeito, mas vamos acelerar essa parada pra gente ganhar um pouco mais de agilidade. Então, cara, é importante respeitar a individualidade de cada um, e é importante a gente, como líderes ali, pelo menos na hora que a gente está dando aula, a gente incentivar isso. Pô, quanto que o jiu-jitsu não trouxe de autoconhecimento pra gente? Muito. É uma jornada de autoconhecimento. Até hoje. Aliás, depois da faixa preta... Muito mais. Muito mais. Porque você aí vai ao que você tá falando, inclusive. Por quê? Porque a gente vai ganhando mais consciência de tudo nosso, né? Das nossas qualidades e das nossas limitações, aceitando algumas e evoluindo em cima de algumas. Exatamente. Né? E eu comecei a ver que a evolução, 99% das vezes, vem da dificuldade. Sim. Entendeu? Em tudo. Total. Eu passei por uma situação agora, que a gente até tava conversando aqui em off, que não foi legal na minha vida e tal, só que, cara, me fez me mexer, tomar algumas atitudes que eu não tinha pra onde ir, pum, crescimento. Sim. Sabe assim? Então é até uma coisa. E a respiração, voltando, ela ajuda muito nisso, André. Muito nisso, cara. Eu falo assim, eu vou falar aqui que é um assunto, não é até dentro do nosso esporte, tá? De todos os esportes, que você falou da depressão e tal. Sim. E as pessoas estão buscando muito a solução das coisas em remédio, cara. Eu acho importante, obviamente, é reação química isso, é sério. Sim. Precisa de tratamento. Só que eu acho que, assim,
existe uma coisa, um passo a ser tentado, ou então caminhar junto com esses medicamentos, que é a respiração, cara. Sim. A melhor arma antes dessas coisas químicas para depressão, para ansiedade, que é o principal problema hoje em dia do nosso século, é a respiração, cara. Sim. Não tô nem levando para a parte da performance ainda. É para a parte sabe, saúde mental e física, cara. Sim. Sabe? Então, assim, pô, eu vi agora, a gente trabalhei esses 2 últimos anos com o Felipe, pô, o que a gente trabalhou de respiração, mano, de concentração, de fortalecer a mente dele, porque o cara já era um fenômeno. Sim. O cara ganhou mais etapas do CT do que todos eles e ainda não tinha sido campeão mundial. Entendeu? E uma coisa que eu trabalhei muito com o Felipe Toledo foi o seguinte, a mente dele em relação ao seguinte, Felipe, não ache, quando tu ganhar, a maioria das pessoas vai falar assim, já era, finalmente. E, meu irmão, finalmente é o cacete. Só tu sabe o que tu passou pra tu estar aqui. Sim. Então, assim, meu irmão, vamos separar. E a respiração te traz pra essa parada. Sim. Você usando a técnica certa, sabe assim? Então, a gente tava falando daqueles pilares ali, né, no início, em off aqui do treinamento físico, e a gente eu estava falando que a base de tudo tem que ser funcional, né? Exercício funcional. E eu vou repetir uma frase aqui que eu escutei do meu pai, então não quero levar a fama da frase, que ele chegou uma vez, a gente estava dando um curso no Fitness Brasil, que era o maior congresso de fitness do Brasil, tá? Em Santos. E a gente dava um curso de ginástica natural e a gente fazia parte de um módulo de treinamento funcional. Então, dentro desse congresso de treinamento funcional, 200, 300 pessoas, ele virou e falou assim, eu quero que 3 pessoas me mostrem um exercício que vocês acham mais funcional. Aí uma subiu, pegou a bola e mostrou um exercício na bola. A outra subiu, pegou uma corda na época, que não era muito, mostrou umas doideiras lá com a corda, e a terceira mostrou na escada. Meu pai falou, beleza, isso tudo é funcional, mas eu vou mostrar pra vocês um exercício mais funcional que tem. Ele só fez isso aqui, ó. Aí, nego, galera, o exercício mais funcional que tem é respirar. Cara, isso se encaixou muito pra mim, eu guardei isso. Eu era moleque, já tenho uns 18 anos. E isso guardou pra mim. Eu guardei isso pra mim. Então, realmente, eu uso muito isso. Então, respirar de forma correta se enquadra dentro da nossa base ali dos fundamentos de treinamento de qualquer pessoa, na minha opinião. Sim. É aquilo, independente até da alta performance, ou se é um atleta ou não é, cara. Até mesmo um fisiculturista. Tava vendo um fisiculturista, cara. O cara, pra fazer aquelas poses que eles fazem, que não é... O cara precisa, meu irmão, de mobilidade. É verdade. O cara precisa de mobilidade aqui, de escapular. Entendeu? E outra coisa, a respiração, cara, ela tem um trabalho abdominal profundo, absurdo, tá? Ele tem um trabalho físico ali também, muscular, interno. Sim. Todas essas técnicas. Exato, isso é outra coisa que eu ia falar, assim, eu acho que essa parte da respiração, né, e voltando para aquilo que você falou, não é quando você só precisa, é uma prática diária até para sua saúde interna, cara. Exatamente. Porque você tá trabalhando ali muita coisa, né? E te falo mais, quando tu precisar, vai ser muito mais natural de tu fazer ela. Sim. Por exemplo, eu tava falando aqui, eu vou levar para a parte um pouco da performance agora, porque as pessoas confundem muito. Ensinar a respirar pelo diafragma, tá? Não quer dizer que quando você tá lá na sua prática, competindo, treinando, seja jiu-jitsu, surf, qualquer outra atividade, tu vai estar respirando pelo diafragma. Isso é um treinamento que vai te condicionar para quando você precisar, porque pensa o seguinte, se tu não usa o diafragma, tu tá usando 70% da tua capacidade respiratória. Então, na situação lá de luta, que seja, vamos pegar da luta, você está usando só 70%. Você pode usar 100%. Você vai ser mais condicionado. Então, se eu começo no treinamento, ativar teu diafragma, acordar ele, eu passo a usar 100% durante o treino. Então, quando tu precisar lá no específico, vai estar... naturalmente ele vai vir. Vai ser involuntário. Entendi. Entendeu? Não necessariamente as técnicas que a gente usa no treinamento,
na prática vão ser utilizadas. Porque no treinamento você tá, inclusive, treinando para você ter um pouco mais dessa consciência de isolar, né? De falar assim, agora é pra eu... Você quer fazer um supino para você ter mais força, por exemplo, de empurrar um cara que esteja no teu 100 quilos. Mas o movimento, quando tu vai empurrar o cara dos 100 quilos, não é igual. Você tá desenvolvendo a valência física para aquilo ali. Sim. Isso é uma outra coisa legal, tá? De se falar, que eu vejo muito. Nem sempre para você aprimorar um movimento pro esporte, você precisa simular o movimento do esporte no treinamento físico. No jiu-jitsu tem os drills, mas Sim. o drill, para mim, ele faz parte do treino de jiu-jitsu. Sim. Isso não faz parte da preparação física. Prepara ele fisicamente? Sim. Sim, mas é mais técnico, né? Mas, pô, A gente você tá vai em fazer cima de- preparação física de kimono? Porque drill normalmente tu faz de kimono. Sim, Ou se é sem kimono, tu faz de like. sim. No surf eu tenho visto muito isso também. Às vezes eu vejo uns caras botando os caras pra dar uma batida na parede e voltar. O cara pular, simular um aéreo. Eu, particularmente, não acho isso legal. Eu prefiro quebrar o movimento e falar o que precisa pro cara dar um aéreo, quais são as valências físicas. E vamos trabalhar isso de forma separada. Jiu-jitsu também, muita coisa. Assim, entendeu? Então, assim, eu acho que, como a gente estava falando lá, a respiração, ela entra em todos esses segmentos. E uma coisa legal, uma pergunta que as pessoas me falam muito, me fazem muito assim, me vêm fazendo, qual é a respiração, qual é a técnica de respiração que a gente usa durante qualquer atividade? Tá? Eu acho legal até pra galera que tá assistindo absorver algo assim. Como eu falei, a minha linguagem é bem direta. O negócio é o seguinte, André, o que eu falo? Quando você solta o ar, quando você elimina gás carbônico, o nosso corpo fica mais leve. Porque você está eliminando o produto do oxigênio. Então, teoricamente, você gasta menos energia para se mexer. Sim. Então, toda vez que tu se mexe, seja, vamos lá, eu empurrando, eu tenho que expirar. Por quê? Milhões de benefícios. O principal da questão energética é meu corpo está ficando mais leve, então teoricamente eu vou gastar menos energia para me mexer. Tá? E eu consigo ver na cara das pessoas quando elas... Sabe assim, Isso eu falo muito. Cara... Isso de novo foi uma coisa que o Orlando, né, me abriu a cabeça, né? E você vê naturalmente, principalmente uma pessoa que não sabe, voltando aqui pro jiu-jitsu, o cara quer fazer força. Quando envolve adrenalina, então mais ainda. Então esse é um princípio básico. E aí tem um outro princípio que anda junto com ele. Que é difícil, tá? Por isso que tem que treinar. Se você vai fazer um movimento rápido, como é que você vai expirar durante esse movimento? Rápido. Se você já vai fazer um movimento mais lento, a tua expiração vai ser um pouco mais lenta. Então, eu falo isso até nos cursos. A velocidade da tua respiração, ela tem que seguir o quê? A velocidade do teu movimento. Cara, se tu Tem uma harmonia entre o movimento e a respiração o tempo inteiro. Se tu conseguir fazer isso, é o que eu falei. Não é porque eu tenho um condicionamento excepcional. Não. Meu estoque de energia, ele acaba muito depois do que a maioria. Sim. Porque eu me preocupo em salvar minha energia desde o início, não quando eu preciso. Sim. Então eu ensino muito isso para os atletas, não deixar chegar naquele limite para tu tentar recuperar. Se tu conseguir harmonizar isso, cara, expirar ou se mexer, e a velocidade da tua expiração ser a velocidade do teu movimento, meu irmão, já vai ser um game changer absurdo, sacou? E aí é maneiro que tu começa, aí traz mais concentração, porque tu... Por exemplo, vou te dar um exemplo na prática. Tu vai dar um double leg no cara. O movimento de double leg é um movimento rápido. Sim. Agora, tu tem que segurar o cara no chão, brother. Que é isométrico e estático. Sim. Então, tu não vai segurar o cara no chão ficando... Não. Legal. Aí tu vai se mexer de novo. Entendeu? Sim. Então, esses são dois conceitos que eu acho muito importante de se falar, que eu sempre falo. E um outro, que é uma pergunta que se faz bastante pra mim, e você, pô, eu vejo que você também é praticante de yoga, sua esposa, eu acho que, não sei se tem... Ela é professora, tem várias formas. Porque acabam linkando muito e perguntando o lance de boca ou nariz. Sim, entendeu? Exato. Tem muita... Isso, inclusive, eu acho que confunde a galera. Inclusive eu, assim, não sei se, inclusive, tem... O que eu entendo é que tem algumas teorias que se conflitam também, né? Só que é muita teoria.
na minha opinião. É muita teoria. Eu, como eu falei, eu gosto de partir do princípio básico do que eu sinto. O que eu sinto baseado com a teoria. Vamos lá. Quando você não tá tão cansado no início de uma atividade, é mais fácil você manter a respiração nasal, tá? Por quê? O que é mais difícil, André? Tu inspirar e expirar pelo nariz ou pela boca? Pela boca é mais difícil. Por quê? Porque o nariz é menor. Você capta muito menos oxigênio e você bota para fora muito menos gás carbônico. Então essa troca é menor. Sim. Então é mais difícil. Você está trazendo menos oxigênio para dentro do teu corpo, consequentemente para tua musculatura. Pela boca, você já consegue exalar, porque o problema é o acúmulo de gás carbônico dentro do corpo. Exato. Por isso é outro fator que tu tá sempre, ó, sempre pensa em botar para fora. A inspiração vai ser um efeito rebote de uma expiração forçada. Tu não me viu inspirar, mas o ar entrou. Sim. Tá? Então não gasta energia trazendo oxigênio para dentro do meu corpo. Então é o seguinte, se eu durante o meu treinamento tentar manter a minha respiração só nasal, eu tô trabalhando o meu condicionamento físico. Usando técnicas de respiração também, além do físico. Só que eu já acho ignorância, num dia de uma competição, tu não usar a tua boca. Tu não usar a boca para respirar. Tô cansado, vou ficar mantendo pelo nariz. Não. Então, assim, durante um treinamento, durante o início da atividade, você querer manter essa respiração pelo nariz, eu acho válido. Porque isso está te condicionando. Você está fazendo um trabalho numa situação adversa, que é respirar só usando o nariz. Tá? Sim. Agora, numa situação que tu precise, numa situação que você vê que o teu gás já tá acabando, tu querer manter pelo nariz porque é melhor, é ignorância. Mas voltando para o que você usa, inclusive, assim, como estratégia, não é melhor você já desde o início fazer uma respiração que você não precisa tá trabalhando esse condicionamento? Eu, por exemplo, não induzo meus atletas, pessoas que eu treino, ficar usando respiração nasal apenas. Primeiro porque a nossa atividade, fala-se muito da yoga, tá? Sim. Que a yoga é respiração nasal. Só que a yoga, qual é a diferença? A yoga ela é um estímulo mais linear. Você não tem muita variação de estímulos e velocidade. Você mantém um flow linear. Sim. Cara, a U-Natural, a ginástica, todas essas, o jiu-jitsu, o surf, é variação de estímulo o tempo inteiro. Sim. Então, quando essa variação for lá em cima, tu vai ter que respirar pela boca, brother, senão tu vai cansar. E o lance já é tanta informação, tanta coisa que eu tenho que pensar, se eu for botar mais isso... Olha, outra coisa, começa respirando pelo nariz, quando tu estiver perto de cansar, tu já troca pela boca. Não tem necessidade para mim. Eu prefiro fazer com que ele passe esse conceito do que eu falei agora, os 3. Solta o ar para se mexer, velocidade da respiração segue a velocidade do movimento e não precisa gastar a tua energia para captar oxigênio. Gasta energia para botar o gás carbônico para fora. Contanto que a hiperventilação é o quê? É forçar a saída do ar. Sim. Tu não faz. Tu não gasta energia puxando. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho melhor não estar induzindo o cara a ficar respirando só pelo nariz. Entendeu? Entendi. Eu prefiro trabalhar essas outras vertentes, que eu acho que, na prática, vai ser muito mais funcional pro cara. Sim. Sabe assim? Agora, quando eu vou dar uma corrida, que é uma coisa linear, vou ali dar uma corrida de 8, 10 quilômetros, eu fico ali no meu nariz, tranquilo, tá? Porque é uma coisa que eu já tenho consciência. Agora, eu vou dar sprint na ladeira. Não faz sentido eu respirar pelo nariz, bro. Sim. Entendeu? Então, eu concordo contigo. São várias outras... Lembrando, tem milhões de benefícios você respirar pelo nariz. Eu tô lendo um livro agora chamado... Inclusive, o nome do livro é Brief também. É um de capa amarela. Eu esqueci o nome do autor, mas o cara é médico e tal, não sei o que, fala mais... Ele fala os benefícios. Ele, inclusive, fala que seria bom tu dormir... Os benefícios de tu dormir com tape na boca. Mas aí que tá. O teu dia a dia, tu respirar pelo nariz, tu dormindo, botar um tape na boca, ele fala de inúmeros benefícios. Você não tá durante uma prática esportiva. Sim. É mais fácil de você manter a tua respiração nasal e ter esses benefícios.
Agora, meu irmão, se tu te bota pra fazer um sparring ali com o cara, ainda bota na tua cabeça que tu só pode respirar pelo nariz, Sim. sabe? Acho que é muita coisa. Sim. Porque, assim que eu entendo também, o nariz, né, voltando para essa coisa até da inspiração, quando você está trazendo, né, e aí vem a questão também do gás carbônico, né, do que você está colocando para A dentro. absorção do oxigênio é maior. E o nariz, ele é um filtro, né? Exatamente. Assim, você, pela boca, você tá Vai trazendo tudo, né? Exatamente. Então, Só que enfim, assim, pensa numa situação ali, quando você está numa situação muito adversa, seja com um cara em cima de tu, meu irmão, tu quer respirar. sim. E o erro maior do que respirar pela boca ou pelo nariz é tu tá morto com um cara em cima de você e tá gastando a tua energia pra fazer isso, ó. Seja pelo nariz ou pela boca. Que é stay cool under pressure. Que é aquela sim. de achar uma zona de conforto no Mesmo desconforto. sobre... Cara, 70% dessa frase que o próprio Rickson usa muito é respiração, meu irmão. Não é um posicionamento... Óbvio que tem que ter o teu posicionamentozinho ali, mas é a respiração que vai te deixar calmo. E que liga, e aí como tá tudo interligado, com a sua cabeça, porque aí ela entra num estado mais calmo. Quem tá certo? entra numa zona de segurança, no desconforto, é tua cabeça, não é teu corpo. Porque Sim. tu continua na merda. Sim, do mesmo jeito, exatamente. entendeu? Exatamente. E a gente, voltando aqui rapidamente pro surf, cara, a gente, né, e de novo como surfista, né, viver a nossa experiência, né, inclusive, porra, de talvez viver situações de entrar no mar, que, porra, você fala, cara, esse mar aqui não tá muito pra mim. E o que a gente percebe, cara, é que muito tá relacionado ao mental, né, mais do que o físico. Você vê, até os Mas, próprios assim, surfistas de muito onda mesmo. grande. Mas muito mesmo. Muito. 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 Porque, pô, você vê só o tamanho, só o visual, assim, já te deixa, né? Pô, hoje em dia eu treino o Lucas Chumbo e o Pedro Scooby, Sim. que são os atuais. Cara, eu pegando esses caras, eu falei, meu irmão, não é possível que eu amo eles e tal, mas assim, não é possível que esses caras entram lá e pegam essa zona. Porque assim, eu fui fazer um treino com eles na praia, meu irmão. Eu comecei a treinar e falei, pô, vou puxar esses caras, olha o que os caras fazem, meu irmão. Sabe assim? Porque ali dentro, tu sabe, né? Não tem como bater e a gente sair não, meu irmão. Exato. E aí eu falei, cara, não é possível, meu irmão, eu achando... Assim, eles têm uma habilidade muito específica para aquilo ali. Tirou eles dali, meu irmão, e a maioria é assim, tá? O mental desses moleques é algo assim, a ser estudado. Cara, eu vou falar do Lucas, então, que é um cara... Pô, ele tava até lá em casa de manhã fazendo um treino mais regenerativo e tal. Porra, o mental deles, cara, é algo absurdo. Só que, voltando, não, da minha opinião, não é só a técnica de respiração que vai te fortalecer o mental. Eu vou te dar um exemplo de uma coisa, já que a gente entrou nesse assunto do surf, que é muito legal, que eu associo muito esse podcast aqui ao surf e ao jiu-jitsu. Sim. Porque eu vejo um mix. é o até nosso- por você. É a nossa filosofia de vida, né, cara? Nosso estilo Exato. foi imputado na gente, cara, há muito tempo atrás, é o que a gente vive, né? E é quem nós conhecemos, cara. Exato. E eu vou contar uma história aqui que é até legal, cara. Que assim, eu deixei meio que em off, assim, guardei pra mim, falei pra poucos amigos, mas eu acho legal, até pra incentivar as pessoas que têm a mesma profissão que a gente, assim, que quando elas acreditarem em algo, elas irem mesmo que, meu irmão, um dia vai ser reconhecido. Vou usar até o exemplo do meu pai lá atrás. Eu lembro que quando meu pai fazia esses negócios, o nego tirava ele pra maluco, cara. O cara imitava movimento de bicho, cara, e tal. Aí as coisas foram crescendo, aí do nada ele era visionário. Ele se tornou de maluco pra visionário. E ele falava, meu irmão, eu só não me achava maluco porque eu sabia o que eu tava fazendo, eu acreditava no que eu tava fazendo. Sim. E aconteceu algo comigo agora, que eu fui muito criticado, e no final eu tive um êxito porque eu acreditei, que é o seguinte, eu comecei a implementar a arte marcial no treinamento de surfista profissional do WCT. Então, por exemplo, eu comecei a treinar o Caio Ibelli e o Felipe Toledo juntos.
E aí, antes lá na Califórnia, né, na minha academia, depois até mais, eu comecei treinando mais o Caio Belli, já treinava o Baron Mami, essa galera que ia do Hawaii pra lá, já fui pro Hawaii algumas vezes também a treinar a galera, mas assim, fazendo um camp, e aí sempre botava, os caras se amarravam em... Treinei boxe muito tempo com o Claudinho Coelho ali, então, depois com o Shimu, que é meu irmão, a gente sempre... Então, cara, sempre botava uma manopla, sempre botavam um negocinho ali de sem kimono, tipo, os caras, pra eles fazerem, primeiro, pelo condicionamento físico que isso traz, e segundo... Pelo mental. Mental, brother. Sim. Tem noção o quanto isso aumentava a autoestima de um cara desse? Porque eu não gosto de ser hipócrita no meu trabalho. Eu não vou chegar pro cara, fazer um trabalho de mentalização com ele, André, e falar assim, pô, meu irmão, olha só, fecha agora porque tu tem que cair em chopo 30 pés. Porque eu não gosto de falar pros outros fazerem o que eu não faço. Sim. Então eu falei, eu tenho que achar uma outra ferramenta que eu vá aumentar a autoestima desse cara ao ponto de dar um sangue nos olhos dele e falar, meu irmão, eu vou entrar porque eu tô condicionado e se der ruim vai ter ali. Sim. Então a luta foi essencial para isso, cara. O jiu-jitsu, o boxe, tinha a minha explicação física, mas tinha também muito do mental ali pra mim. Legal. E no início, tu vai machucar os caras. Pra que tu tá fazendo isso? Vai se machucar. Aí a gente viajou. Eu fiz praticamente todas as etapas. Ano passado, com o Felipe, ele já tinha sido campeão mundial uma vez. E aí, pô, Austrália. Chegava lá, tinha várias academias de jiu-jitsu, eu conhecia a galera, levava o cara pra lá. Meu irmão, vai machucar, vai isso, vai aquilo, mas... Irmão, o resultado foi aí. O cara foi bicampeão mundial. E o cara, hoje em dia, o Felipe, hoje em dia é um cara que, assim, se não tiver uma coisa de luta na aula, o cara não quer fazer. Entendeu? Maneiro. Então, assim, muito maneiro. Ele sentiu a importância, né? Eu ter usado, até desse lado. Eu ter usado a luta como uma ferramenta para um cara que, brother, chegou no auge do negócio. Sim. Assim como várias vezes, outro dia eu tava também dando uma aula pro Pedrinho Machado, que é um moleque que tá mega em ascensão, assim, muito duro, faixa preta, mora lá no Recreio, que pegava onda. E ele falando, cara, eu tô até surfando mais, bro, pra me tirar um pouco desse lance do jiu-jitsu. Assim como o surf ajuda o jiu-jitsu, cara, por que não a luta vai ajudar o surf? Sim. Entendeu? Não só no aspecto físico. Cara, isso foi impressionante, véio. E é engraçado, porque até os próprios surfistas do CT passaram a olhar pro Felipe de uma forma mais diferente. Que eles começavam a ver nas mídias sociais, a gente treinando e tal. E às vezes ia um lutador junto na aula, os caras, caraca, olhavam o Felipe assim, às vezes no próprio campeonato, faziam uma brincadeira assim, sacou? Eu falei, caralho, o cara às vezes nem me dava ideia direito, sacou? Então é maneiro que a luta traz essa questão do respeito. Porra, e talvez, assim, eu não sei, né? Você pode falar com mais propriedade, até talvez no caso do Felipe, né? Era uma coisa que precisava nele ali, né, cara? Porque, como você falou até aqui, ele tinha todo o talento, né? E uma expectativa, assim, esse cara tem que ser campeão mundial. Então, aquela confiança e esses fundamentos da arte marcial, a confiança, a coragem, né? Tá lá no Código Bushido. É um dos pilares desse negócio. Exatamente, brother. E controlar o medo, sabe assim? Porque, pô, ele tinha assim, um certo receio quando ele ia fazer uma luva comigo, uma parada comigo. É óbvio que a gente é amigo, mas isso, tem vários ganhos indiretos. Sim. Entendeu? E o mais legal é o seguinte, que hoje em dia ele tirou esse ano off, né? A gente foi pro Hawaii, fizemos lá, só que ele tirou, então até mais um motivo, você vê que às vezes não tem, porque o cara é campeão, porque o cara tá bem de vida, aquilo. Cara, o problema mental, ele vem pra qualquer um. E o legal, até falando da coragem, é tu assumir isso, meu irmão. E lidar com isso pra servir de exemplo pros outros também. Total. Entendeu? Então, assim... Agora, só que já que você falou isso, o lance dele foi muito mental agora, pra ele falar assim, pô, não, deixou... Foi total mental. Foi total mental. Ele tava burnout. Ele tava assim, e segurando a onda, porque tem muita coisa ali por trás que a gente não vê, né, cara? Sim. Pô, eu senti o que ele sentiu um pouco. Pô, como eu te falei, tô com um filho de 2 anos agora, viajei com ele para praticamente todas as etapas. Meu irmão sofria com saudade do meu filho. Ele também tem 2 filhos, tem uma mulher, e ele já vem fazendo isso há 10 anos, cara. E aí eu fui parar para ver, porque a parte mental tem a ver com o meu trabalho. Eu comecei a falar, pô, será que eu pequei? Mas não é, cara. É o que eu te falei, é respeitar a individualidade de cada um. Sim. Ele precisava disso.
Sim. Entendeu? Precisava, e ele tá certíssimo, cara. E foi muito corajoso de trazer esse assunto. O Felipe sempre trouxe esse assunto, sabe, da mental health, assim, né? Pro grande público. E, cara, eu tenho certeza que a respiração ajudou muito ele. E o que eu ia falar, e o que eu acho legal é que hoje em dia, como eu tô aqui no Brasil e ele lá, eu tô vendo ele treinando, ele continua fazendo lá com o irmão dele, com os amigos, um chãozinho, uma manopla. Tu vê nos stories dele ele parando no final do treino, fazendo a respiração. Então, tu ter deixado esse legado para um atleta desse, o cara, pô, é muito maneiro pra mim, entendeu? E você continua com ele, né? Você tá fazendo um trabalho, inclusive ele tá classificado para as Olimpíadas. A gente ia fazer um camp pré-olímpico agora na Califórnia. Aí eu tô vendo ainda, porque eu acabei também, como ele tirou esse ano off, passei a agilizar um pouco das minhas coisas aqui, né? Que tinha acabado, que fica muito intenso, né? Quando você viaja em todas as etapas, viagens, circuito, ainda tenho meus cursos, mas a gente tá aí firme e forte ainda. Bom que eu consegui agora pegar também, dar uma focada no chumbo e no Scooby. A gente vai provavelmente fazer um camp também pro próximo campeonato de onda grande lá em Nazaré. Legal. Usando a estrutura lá que eles têm, dos patrocinadores dele. E é isso aí, pra mim foi muito legal, porque eu consegui mostrar que o que eu faço, o que a gente faz, não é bom só pra luta. Sim. Não é bom só pro surf, não é bom só pra um atleta. Eu mostro muito isso no curso. Eu pego uma criança fazendo o mesmo exercício de troca de base do que um campeão mundial e pego um idoso fazendo o mesmo exercício. Entendeu? Então, existe ainda... O básico, ele é o básico pra todos e funciona pra todos. Sim. Sabe assim? Então, cara, a minha principal missão hoje em dia ainda é essa, entendeu? Mostrar, fazer com que as pessoas tenham um pouco mais de autoconhecimento através do movimento, entendeu? Através do movimento humano. Mais uma vez eu disse, não é um papo assim tão filosófico, mas é a minha missão. No fundo, no final das contas, entendeu? Mas assim, por mais filosófico que seja, né, e às vezes até as pessoas, eu recebo alguns comentários assim, porra, tu acha que tudo é espiritual, mas cara, eu acho que a gente como ser humanos na Terra e o universo todo, eu acredito que é, de novo, nessa coisa energética que a gente falou, né, até do Kahneman em off. Exatamente. Cara, pra mim isso existe, e quando a gente vai pra esse lado de se conhecer melhor, o jiu-jitsu, eu acho que ele leva para esse lado da gente ter muita troca, né? Com outro adversário, com teu parceiro de treino. E você vai entendendo mais sobre alguns sentidos, cara. Exatamente. E que vai amplificando a energia do ambiente. Exato. Né? Então, quando eu falo hoje de defesa pessoal não é só a técnica de pegar no cara. Meu irmão, você sentir o ambiente, sente a energia, sente como é que você vai lidar com a energia daquele cara. Sim. Porque às vezes... É um e o jiu-jitsu, né, é uma comunicação também. Então você entrega uma energia boa. O cara tá ruim, entrega uma boa. Vê como é que ele responde. Porque às vezes você elimina ali o problema. Exato. E isso tem em tudo também, né? Trazendo pro surf. A mesma coisa com o oceano ali, brother. Total. Sabe? Tu tá linkado ali pra aquela onda vir pra você. Essas coisas assim, entendeu? Tipo... Cara, é o que eu te falei, pra mim, cara, a espiritualidade porque às vezes as pessoas confundem um pouco, né? Acham que a espiritualidade é uma religião, né? Não é. Sim. Espiritualidade é tu desenvolver, todo esse entender que, no meu ponto de vista, isso aqui é só a carne, né, brother? Sim. Entendeu? Então, por isso que eu acho legal de tá trazendo essas... A nossa metodologia, a respiração, a arte marcial, o surf, são coisas que potencializam você ter essa conexão maior com você mesmo. Sim. Meu irmão, tu vai ter problema, às vezes eu xingo o nego na rua, tu vai se estressar. Só que eu li uma coisa outro dia, até estudando essa espiritualidade. O segredo é tu não deixar esses sentimentos perpetuarem dentro de você. Sabe assim? Então, assim, cara, eu sou muito grato a tudo até as coisas ruins que eu vivi na minha vida, lá na frente, a gente estava conversando aqui, porque às vezes a pessoa quer buscar uma resposta muito direta e muito imediata para aquilo ali, entendeu? Então, eu continuo nessa evolução, né? Eu ainda tenho meus dias, só que de um modo geral, uma coisa que me alimenta é justamente isso. Primeiro, você vê que você plantou uma sementinha ali em todo mundo que faz uma aula, que faz um curso com você, disso, e você vê que as pessoas estão usando isso para se beneficiarem não só fisicamente,
Legal. Sabe assim? O que é Sim. muito maneiro. Sim. Sabe? Essa coisa que você falou de missão, né, de vida, e eu também me sinto aqui, eu tava falando um pouco do nosso projeto aqui, cara, eu me sinto numa missão de passar para as pessoas o que eu recebi de ensinamento, principalmente, né, da minha vida, como a minha formação no jiu-jitsu, né, minha formação profissional, que está muito linkada, a gente acabou não falando, a gente entrou nesse assunto, mas assim, eu conecto muito esses dois mundos, né, cara, assim, do mundo do esporte, da luta, com o mundo corporativo, que você está usando ali vários princípios e fundamentos para resolver situações, cara. Exatamente, né? e vice-versa. Então, e o jiu-jitsu mais importante para mim é esse, porque, porra, sair na porrada, cara, se acontecer, não vai ser o objetivo da sua vida, né? Então, como que eu uso isso, cara, para de alguma forma evoluir em várias questões, inclusive internas, né? E o legal que você falou, até acho que isso é importante, né? E acho que isso causa um efeito em quem está escutando muito legal. Inclusive, o próprio mestre Orlando falou, quando a gente estava numa conversa aqui falando de depressão, ele falou assim, eu falei que eu já tinha, eu falei assim, eu já te senti, eu já tive. Ele falou, porra, já que você abriu isso, eu também já tive. Eu também já tive. Então, assim, nós não somos, cara, seres perfeitos, né? Exato. Por mais que você tenha várias qualidades, né? Enfim, hoje tem um método, cara, que, porra, mundial aí, tá espalhando pro mundo, mas, cara, isso não te faz um cara sem defeito nenhum, exatamente, que não tem problemas comuns que muitas pessoas têm, cara. E a gente tá aí na constante evolução e numa missão de, cara, compartilhar. De evoluir também, né, cara? Porque eu já entrando nesse assunto, como eu já tive um período desse, principalmente quando teve lá a separação, né, com meu pai, assim, pô, ele sempre foi a minha maior referência, sacou, brother? Entendeu? Assim, ele ainda é. Sim. Entendeu? Assim como outras pessoas, como eu falei aqui, pô, do Orlando lá, que, pô, é uma referência, só que eles ocupam, às vezes, lugares diferentes. Sim. Como referências pra mim. Só que, assim, principalmente nessa época aí, a primeira coisa que me incomodou, que eu me culpava, era eu tá me sentindo triste, com um pouco de ansiedade, porque eu tava vivendo e eu não conseguia aplicar em mim. Eu falava, não, eu não posso sentir isso. Sim. Porque eu ensino os outros a entrarem no octógono. Mesma coisa comigo. Eu falei, eu não aceitava essa porra. Eu falava, meu irmão, tá maluco? Então um psicólogo não pode fazer psicólogo. Sim. Pelo contrário, o psicólogo tem que fazer, porque imagina o cara absorve de problema dos outros. Entendeu? Sim. Então a primeira coisa, cara, eu assumi esse negócio, assumi essa de que a gente é vulnerável também. Sim. E isso acontece. E, cara, o que a gente pode fazer para melhorar? Exato. Entendeu? Para evoluir. E uma coisa também que hoje em dia eu vejo uma outra coisa que eu estava estudando sobre espiritualidade, que eu vejo também, o jiu-jitsu mudou muito. Eu até falei aqui no início que eu tive a oportunidade, né, de treinar em várias academias, de aprender de várias pessoas diferentes. E isso, cara, é somar, brother. As pessoas hoje em dia são vários polos, né? E de coisas. E a gente carrega muito esse lance de que esses polos têm que sempre estar brigando um com o outro, brother. Sabe assim, não, porque o cara tem academia ali, o cara, eu não posso ir na academia dele, ou então o cara tem isso aqui. Cara, quando que, na verdade, se isso somar, sim, se a gente tiver essa mentalidade de somar, vai ter espaço para todo mundo vai sair ganhando. Sim. Sabe assim, eu não acho que... como eu falei, ocupam-se lugares diferentes. Sim. Entendeu? E ter sempre, cara, esse respeito e essa admiração pelos que vieram antes. Brother. Com certeza. Cara, essa minha experiência, já que eu tô falando, a experiência da música, assim, se eu for pensar tecnicamente, né? E até, tem nada a ver. Tipo... não, assim, porra, as chances de eu conseguir chegar onde eu cheguei eram mínimas, cara, né? E nem falar, sei lá, muito, essa comparação é ruim, né? Porque realmente você precisa de uma habilidade técnica ali pra você ser um campeão mundial de surf. Sim. Mas, cara, eu cheguei num nível ali, mas como eu falei assim, aonde eu quis chegar, porque eu não quis viver da música. Sim. Né? Eu não quis extrapolar e ser músico. Sim. Né? Viver, porra, era muito mais noite do que dia, sim, então, sabe? Tinha coisas que não era ali. Pesava a mesma coisa no mais... jiu-jitsu, assim, eu amava aquilo ali, mas eu falei assim, eu não quero ser um atleta e deixar de lado todo o resto, que também me traz muita coisa, né? Meu lado profissional, sim, mexer com design, com essa parte criativa, mexer com moda, isso, cara, isso sempre me preencheu. Então, eu quis chegar, eu acho que no jiu-jitsu até hoje, né, porra, fazendo isso aqui, tá muito associado, sim, claro, ao ambiente, né? Quantas pessoas eu conheci,
Não, e ajuda também a divulgar ainda mais o que a gente gosta, entendeu? Total, hoje assim, eu falo assim, cara, eu tenho uma vivência de 31, quase 32 anos nesse negócio, sem parar, eu nunca parei, cara, nunca parei. Eu falo a mesma coisa, eu não lembro quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, porque eu era muito pequeno, eu não lembro nem como que eu decidi ser o que eu sou, brother. Foi uma parada muito orgânica. Sim. Assim, sabe? De ver meu pai ali e eu nunca tive dúvida de que eu seria outra coisa. Sabe assim? É muito louco isso, cara. Sim, exatamente. Então, assim, cara, então, eu acho que tem uma outra coisa muito importante que é a paixão, que é. E aí entra pra aquela parte mais energética do feeling, né? Assim, cara, porra, meu irmão, isso aqui me move, Tanto do feeling pra tu continuar, quanto do feeling pra tu entender o teu limite. Que agora, Exato. eu, por exemplo, no meu jiu-jitsu, meu pai sempre botou pilha pra eu competir e tal, não sei o quê. E eu treinava bem, cara. Eu era dentro da academia. Só que aí eu começava a falar, cara, eu fico nervoso, brother, pra lutar. Aí os caras falavam, meu irmão, pô, mas tu chega na academia, tu faz isso, chega lá, tu não sei o quê. Eu ia ficar muito nervoso, meu irmão. E fui competi até, lutei, como eu falei, o Mundial lá, de faixa marrom e tal. Fiz umas 2, 3 lutas lá. Só que aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, brother. A parada não me agrada. Sim. A parada me traz um sentimento. Aí eu falei, cara, mas eu gosto de estar no environment e eu gosto de preparar o cara. Legal. Aí eu comecei, sabe, ele falar, cara, eu acho que eu como coach vou ser muito melhor. Até porque eu já tive uma vivência nisso, como competidor e tal. Então eu vou ter uma certa propriedade pra falar pro cara. Exato. Entendeu? Então, assim... E aquilo, não necessariamente pra você ter, né, fazer um nome ou vivenciar uma experiência daquilo, exato. Você hoje mesmo no surf, acho que você tá vivendo uma experiência lá dentro, né, do ápice do negócio. Eu deixo bem claro que eu sou um faixa azul ali, no máximo roxa no surf. Eu também, cara. Eu sou um não, cara muito não, porra, sou um cara muito esforçado. Porque os caras me vêm do lado do Felipe e falam, caralho, não sei o que eu falo, não, galera, calma. Entendeu? Mas assim, você tá vivenciando, cara, assim, quantos, né, não queriam ali, de alguma forma, pessoas que inclusive têm também seus talentos e queriam tá vivendo profissionalmente e conectado com o auge, cara, daquilo ali, né? Mas isso é até um gancho pra dizer que, cara, vai atrás, meu irmão. Sim. Acredita que tem uma outra frase que meu pai falava bastante, que eu acho muito legal, que as pessoas falam muito em sorte, né, brother? E sorte é igual, meu irmão, a preparação e oportunidade, brother. Sim. É a oportunidade aparecer pra você e tu tá preparado. Isso. Entendeu? Então, assim, cara, você tá ali e tal. Óbvio que tem alguns fatores que tem que, né, se encaixar para as coisas acontecerem. Só que a sorte, meu irmão, é isso. É tu fazer o teu ali todo dia e a parada tá... Quando rolar essa oportunidade, você tá, entendeu? Apto a abraçar ela. Sim. Sacou? E depois, aquilo que a gente também tava meio off aqui falando, cara, da consistência, né? Da gente continuar e continuar acreditando, porque vão vir ali, enfim, mensagens falando que não vai dar certo, Exatamente. né? Vão chegar vários desafios de você ser determinado a cumprir aquilo que você está disposto e você colocar na tua cabeça a fazer. Com certeza. E se tu acredita naquilo ali, isso tem que ser o suficiente pra tu ir seguir em frente. Óbvio que você não pode se ferrar inteiro acreditando num projeto. Pegar todo o dinheiro que eu tenho, existe aquela balança, né, do risco e... Enfim, mas, cara, é o que eu te falei lá do meu pai. Se ele tivesse parado lá atrás, quando o nego falava que... O Orlando ainda mais, porque o Orlando, eu lembro que ele fazia o movimento dos animais, ele fazia o barulho dos animais. Sim. Era mais nichado ainda. É verdade. Entendeu? O meu pai, quando ele começou a fazer, ele ainda deu uma comercializada ainda maior no negócio. Sim. Porra, o Orlando era parada, tu se sentia dentro de uma jaula mesmo, meu irmão, ali na selva, né, digamos assim. Agora, esse lance dos animais, como é que é? Por que você mais se enxerga essa conexão? Por que traz os animais? Cara, então, o lance dos animais, primeiro, vou falar fisicamente, tá, na prática, muita consciência corporal, tá? Assim, se eu for analisar a biomecânica do exercício, a fisiologia do exercício, tudo, os grupamentos musculares que são, se você fizer um movimento do tigre, por exemplo, cara, tem que ter uma consciência corporal, tu vai estar trabalhando praticamente todo o teu corpo para estabilizar, só para estabilizar teu corpo para tu fazer. E aí tem essa questão holística também, que eu acho que vai mais de cada um, de realmente se colocar ali na situação. Agora, eu vou te falar uma coisa, depois
eu comercialmente, eu tenho cada vez usado menos o movimento dos animais, sabe assim? Porque eu acho que, primeiro, é uma coisa que não é para qualquer um. Quando a gente dá aula, o André, uma coisa que principalmente a gente tem que entender é que quando a gente está ali, o que é difícil, na minha opinião, tá? Eu dou aula desde que eu tenho 14 anos de idade. O treino não é pra gente, bro. Sim. O treino é pro outro. Isso é uma coisa que, inclusive, quando eu comecei a dar aula, eu não tinha, né? Inclusive, a experiência, eu tô começando. Demorei nisso também. Mas, cara, tudo eu achava que tinha que ser do jeito que foi pra mim. Vou fazer 100 flexões porque eu fiz 50 e não pegou, mas o cara lá atrás que tá pagando tua academia tá morto. E outra coisa, isso não motiva o aluno a voltar. Sim. O que motiva o cara a voltar é um certo grau de dificuldade, mas na qual ele consiga fazer. Sim. E esse é o ponto-chave assim, do negócio, que é o difícil. Mas de você aí entender. entra o quê? Aquela questão ali que a gente falou de espiritualidade, Sim, de energia, de feeling. intuição. Exato. De intuição, entendeu? De saber a dosagem que cada um tem que ter. Sim. Sabe assim? Então, cara, a gente entender que o treino não é pra gente, o treino é pro outro, e desenvolver algo ali em prol do desenvolvimento do aluno, de tudo, cara, é difícil. Sim. Entendeu? É muito difícil. Então tem que ter uma sensibilidade muito grande e tem que ter. E é legal mostrar, ó, a gente vai começar por aqui, mas a gente vai chegar aqui. Sabe? Então, cara, por isso que eu tô falando. E é essa questão, no meu caso, de trabalhar com o peso do próprio corpo, cara, as possibilidades são infinitas. Sim. De séries, de sequências, de não sei o quê. Sabe assim, por exemplo, no meu curso de certificação, eu dou uma estudada nos outros modelos. Cara, a pessoa aprende desde o do level 1 mais de 30 exercícios com peso do próprio corpo, na qual todos eles podem ser linkados entre si. Todos. Vamos dizer que eu peguei uma lista de 1 a 30, tá? Ele é dividido através de valência física. Mas tu pode linkar o 1 com 29, o 29, o exercício 29 com 5, e eu ensino como fazer isso. Então as possibilidades são infinitas. Sim. Entendeu? Então, cara, você tem noção de que a gente trabalha com uma coisa que cada dia eu posso sentar ali. Eu já desenvolvi vários exercícios baseados na dificuldade de cada um. Eu lembro uma vez, eu tava treinando o Minotouro, ele ia lutar com o Tito Ortiz. Tito Ortiz era um wrestler que botava pra baixo bem, né? E segurava o cara ali. O Minotouro cheio de lesão. Sabe como é que os caras estão, né, meu? Atropelado, todo quebrado, e estão ali. Porra, eu amo esses dois caras. Eles são, assim... São demais. Eu treinei muito tempo com o Minotouro, ele ia na academia treinar, enfim, na época de faixa marrom. Sim. Muito então foi um cara que eu tive também, assim, E aí eu comecei a desenvolver, calma aí, Rogério, pô, a levantada técnica tá com dificuldade, vamos fazer só esse drill aqui, que é o primeiro negócio. Agora o segundo, hoje em dia é um exercício que eu ensino pra galera que nem é da luta. Legal. É movimento, é tu sair dali, tu experience o negócio, entendeu? Eu acho que hoje em dia, como eu te falei, as pessoas querem muito a receita. Pô, tu não vê os caras vendendo aí esses life coaching? O cara é life coaching e não construiu nada. Fala, meu irmão, como é que tu quer ensinar alguém? Eu abri, né, cara, vou falar aqui, vender aqui um pouco, mas eu acabei de abrir, inclusive quando a gente tava aqui, tinha uma mensagem de um cara falando, que é um cara que fechou uma mentoria comigo, né, que é um pouco esse negócio do coach. E pra mim foi difícil eu fazer esse negócio, porque exatamente eu falo assim, porra, negozinho, esse negócio de life coach é mó 7-1 do cacete, uma galera fala. Só que assim, por que eu comecei a fazer, né, cara? E aí, voltando à questão da missão, eu recebo muita mensagem de uma galera falando, cara, do que eu tenho pra entregar, então, entendeu? Pronto. Se a gente pode entregar... Te botaram nessa situação. Exatamente. Não foi você. E vai ser um benefício, aquela pessoa vai realmente receber algo muito positivo. Sabe qual é a tua mentoria? Muitas vezes tu contar a tua história, Exato. É tu contar a tua história. É isso. Entendeu? É isso. Pô, de uma maneira muito simples. não tem a ver com questão financeira, não. E natural. Porque cara, aquilo... venderam milhões de cursos, mas beleza, o que tu de bom para as pessoas, o que tu fez, o que tu ajudou, o que tu ajudou a evoluir. Às vezes as pessoas têm uma oratória, uma comunicação muito boa, né? Um sistema de marketing ali para atrair, porque existem essas ferramentas, inclusive com psicológicas, certeza. né? Com certeza. E, porra, mas no fundo... Inclusive, tocando nesse assunto, falando agora da nossa metodologia, eu vejo, por exemplo, o próprio Orlando Cane mesmo, ele é um cara que ele é tão espiritualizado, ele é tão assim, que era pra ele estar, era pro mundo inteiro conhecer o cara. Sim.
tem gente que é isso tudo, só que não tem essa outra parte do marketing. E eu me incluo nessas pessoas. Contanto que às vezes as pessoas olham que a minha divulgação vai muito orgânica ali com os atletas que são conhecidos e tal. Hoje em dia, por causa de mídia social, a gente é mais jovem, a gente, né? Senão a gente vai ficar até ultrapassado. Mas assim, tem pessoas que têm esse conteúdo, tem essa história, mas tá ali, bro. Sim. Tem muitos. Tem muitos. Inclusive aqui, aqui nesse projeto, eu tento trazer algumas pessoas que eu conheço, que a gente conhece, cara. Fala assim, cara, esse cara tem um conteúdo riquíssimo. Às vezes não dá nem audiência, mas assim, a gente sabe deixar, mas é porque o cara não trabalhou aquele outro lado. Eu me emocionei com o testemunho que eu vi do Sabá aqui. Sim, eu conheço o Sabá, era sempre fanfarrão. Sim. Pô, o cara tá falando uma parada daquilo ali, meu irmão. O cara me tocou, brother. Sim. Sacou? O cara, meu irmão... E muito animal, né, assim, e aquilo que você falou, o cara, porra, teve tudo, assim, na vida, que, né, principalmente na parte material, e... Mulher, tudo, e, cara, dá uma porrada de moto, cara, porra, não vi o acidente na hora, mas vi as fotos logo em seguida, cara, que tudo viralizou aqui nos grupos. Tá louco. Porra, meu irmão, como é que o cara sobreviveu daquilo? Aí o cara fica meio que tetraplégico, não consegue andar, tá magro pra cá. Então o cara passar por isso, meu irmão, é muito difícil. Mas é que e hoje ele tá dando exemplo às pessoas. Olha a adversidade que o cara teve que passar para, entre aspas, quem sou eu para dizer isso, mas para ele se tornar uma pessoa melhor. Sim. Porque o que aparenta para mim é que ele não tinha esses mesmos valores antes disso acontecer. Exato. Entendeu? E nunca é tarde, meu irmão. É o que eu tô falando. Mais uma vez aqui, brother. Eu, hoje em dia, a minha busca maior... Eu tenho uma busca espiritual e uma missão dentro de mim, sacou? A minha missão é tentar, como a sua, bem parecida, juntar todas essas experiências que a gente teve, que nos trouxe bastante conhecimento, porque a gente não tem o perfil de PhD, de ficar estudando ali, né? Como a gente falou, a gente pode estudar assuntos que a gente interessa, só que eu acho que o que mais enriqueceu a gente foram nossas experiências. Exatamente. Concorda? E aí eu tenho também essa questão espiritual que é estar sempre... Primeiro, a missão, cara, é usar essa experiência para ajudar as pessoas. Mais uma vez, preciso de dinheiro, ganho dinheiro com isso, não estou sendo aqui hipócrita, só que não é o principal. Mas isso, assim, essa questão financeira, de novo, você só consegue evoluir, inclusive para dar para mais pessoas, se você tiver uma sustentação de um trabalho, cara, que é um valor que está baseado nas suas experiências, mas que essas suas experiências foram várias situações que você investiu, que você se sacrificou, que você investiu tempo. Então, exatamente, cara, tem muito valor. Tem muito valor. E muito mesmo, assim. Eu tenho certeza que quem é um instrutor formado, quem faz uma aula contigo, cara, tá colocando em seu currículo de vida para várias questões uma coisa muito preciosa. Sim. Que muita coisa não paga mesmo. Então, assim, o valor disso às vezes é imensurável. E vou te falar, nos cursos, a maioria das pessoas chegam muito empolgada para aprender exercício, né? Porque a maioria não, quase todos são instrutores, são profissionais de educação física. E no final das contas, já são 3 dias, né? Cada level. No final das contas, os caras já estão mais interessados em eu contar as experiências, as histórias, como eu me virei para sair disso. E, cara, aquilo ali serve como um exemplo pro cara, bro. Sim. Sabe assim? E é muito maneiro, bro. É muito maneiro, cara. E ser genuíno. Sim. Sabe assim? Tu falar de coração ali pro cara, entendeu? Eu sou muito dessa coisa. Cara, assim, eu vejo que eu convivi muito com essa geração antiga, tá? O próprio meu pai, o Rickson, o Fábio Santos e tal, não sei o quê. Eles são muito, cara... Eles são uns caras bem fechados, né? Assim, tipo, pra aquele grupo deles ali e tal, não sei o quê. Então, eu falei, cara, eu queria ser eu queria ser um cara um pouco mais aberto a isso. Só que eu entendo também o porquê que eles são assim. Sim. Porque lá eram outros tempos. Sim. Né? Era tudo era provado de uma maneira diferente. Exatamente. Sabe assim? Hoje em dia, essa questão de você somar, porque você às vezes você quebra umas energias, umas coisas que você criou por não... Sabe assim, por que não juntar e de repente a gente fazer... eu lembrei o que eu ia falar. Eles viviam sempre achando que, cara, vou ensinar demais, o cara vai pegar e aquilo. Vou não sei o que, esse cara aqui não sei o que lá. Pô, sempre escutei que, eu cheguei a treinar com o Rickson na salinha lá, quando ele ficava na casa do Sérgio Ziveiter, ele e o Roxon. Tipo, coisas que era sem
tipo, muito fechado, assim, sabe? E aí, e várias outras oportunidades justamente para não... Cara, eu já defendo o seguinte, eu ensino tudo até mais de coração. Se a pessoa pegar aquilo ali, o que pode acontecer e quiser montar a metodologia dela, quiser usar para uma coisa que, de repente, é um pouco antiético, cara, o problema não é meu que entreguei para ele. Não, total. E outra, né, Rafael, talvez, assim, né, eu faço muito essa relação com jiu-jitsu também, né? Porque a gente tem essas coisas. Ah, o cara é faixa preta da Barra Gracie, aí o cara saiu. Ou o cara saiu e montou o negócio dele. Mas, porra, quando o cara entrou na Barra Gracie, ele não fez um contrato. Ele era sozinho também. Ele não fez um contrato que ele ia ser professor e ia ter que seguir a Barra Gracie. Então, assim, cara, você tá entregando, de novo, sem grandes expectativas. É lógico que tem, né? Uma situação que você colocou um cara ali, que é quase um teu discípulo, tá ali o tempo inteiro com você, você cria uma expectativa. Sim. Que aquele cara vai dar seguimento e ampliar e tá contigo vai sempre. Mas isso, cara, mas essa expectativa, às vezes tem que tomar cuidado. E porque você depende do outro, tu não pode controlar. Exato, então assim, cara, isso não existe muito. Cara, lógico que tem que ter uma lealdade. Você pode até chegar e falar o seguinte, cara, olha, um aluno teu fala assim, porra, Rafael, sou muito grato por tudo, você foi o meu mestre, mas eu vou seguir com essa já respeitar de uma forma completamente diferente. Sim. Porra, porque isso é o que a gente tava falando, isso é hombridade, isso é respeito, entendeu? E tá tudo certo, cara. Exato. Ninguém é obrigado a ficar assim como eu vejo, né? Enfim, é minha opinião. Mas é a minha também. E não é obrigado ninguém a ficar com ninguém. Só que assim, o que eu tava tentando falar é que eu vejo que o meu pai, essa galera antiga, eles já criavam isso antes de ensinar. Sim. Então isso já te bloqueia você ensinar, brother. Sim. Eu já entrei numa de falar, cara, meu irmão, quer saber de uma parada? Eu vou me ferrar pra cacete. Mas eu vou de coração aberto. Tipo assim, sabe? Às vezes o Martin, que é o meu master trainer lá, Sim. ele às vezes tá assistindo o curso comigo, ele dá o curso comigo, ele fala, caraca, mas tu é maluco, tu já foi ensinando coisa do level 2. Eu falei, meu irmão, eu me empolguei ali, já mostrei mais 3 coisinhas, não tem problema. Que se dane, é a melhor informação demais. E acaba que no final, porque vai muito da intuição que tu faz as coisas. De novo a gente vai pra coisa energética, né? Quando você conecta de coração pra coração, meu irmão, o cara tá contigo e não precisa de mais nada. Eu tava trazendo agora um assunto atual, tava na casa do Scooby outro dia, a gente tava treinando lá e eu vendo assim, pô, o cara pegou, foi lá pro Rio Grande do Sul, fez o cacete, fez coisa que nego nem sabe mesmo. Sim. Fez coisa, doou dinheiro que nego nem sabe. Nego acha que foi só ali de jet ski e tal, salvou o que é importante pra cacete, mas foi muito além disso. E eu virei pra ele e falei assim, caraca, meu irmão, como é que nego ainda fica falando essas paradas, brother? Tua ex-mulher, nego daqui, que a Red Bull pagou, que não sei quem pagou. Eu falei, tu não fica bolado, tu não fala nada. Ele falou, Rafael, o que vale pra mim é a minha intuição que eu fui lá fazer a parada mesmo. Isso. Dentro de mim. Eu sei que eu fui lá por isso, eu sei que o cara, pô, pra tu ter ideia, teve cara querendo doar dinheiro pra custear o que eles fizeram, ele falou, não, mas pode doar, ele foi lá e dividiu em 3, 4 abrigos. E o que não fica postando... Sim. Entendeu? E eu acho que se posta, deveria postar pra incentivar outros a fazer. Sim. Mas se posta já é... Então, sim, assim, se o cara não fala nada, se o cara faz, o cara... Então, meu irmão... Às vezes essa energia atrapalha, né, cara? É lidar com a nossa verdade, brother. Sim. Sabe assim? É lidar com a nossa verdade. Eu acho que isso aí, cara, vai, sabe, expandir o nosso... Fala-se tanto, eu tenho estudado desse despertar da consciência, né? Uhum. Eu acho que isso aí, cara, hoje em dia... Até uma outra coisa que eu achei legal, às vezes todas essas tuas experiências fora da área, como músico, aí de um outro extremo da moda, de um outro extremo da luta, cara, isso aí fez você ver, na minha opinião, que o mundo, a gente é isso aqui, brother. Total. Sabe assim? Muito isso. Eu tô estudando uma coisa agora não sei por que me veio à cabeça, história antiga. Uhum. Sabe assim? História mesmo, filosofia antiga. Como é que as pirâmides do Egito foram construídas? Porra, isso é muito animal. Meu irmão... Eu também vi agora um podcast também com um físico falando sobre isso. Esse cara, Júnior Legrazi, cara, meu irmão, eu comecei... Eu falei, cara, eu fiquei uma pessoa mais calma, mas eu falei, cara, o que tem a ver? Aí eu tava conversando até com a minha psicóloga, falou, Rafael, quando tu expande conhecimento, te traz... Tu fala, brother, calma aí, cara, não vou me estressar com isso. Porque olha o que a gente é dentro do universo. Você começa a ter mais consciência, né, cara, do todo, né? Então, assim... E disso que você falou muito também, inclusive um pouco da nossa missão, e tem, cara, né, assim, óbvio. A gente não tá aqui também numa... numa... religião. Isso não pode acabar aqui, brother. Exato.
Tá ligado? Não é Sim, possível, meu irmão. sim. Sabe? Então, cara, é aproveitar, meu irmão. Você vê, cara, a vida realmente ela é muito curta mesmo. É. Sacou, cara? Até pra... Por isso que eu quero ter o máximo de experiência possível, me conectar ao máximo com pessoas que gostam da mesma coisa que eu, de profissionais que fazem a mesma coisa que eu, sabe assim, cara? Eu acho que isso aí, cara, tem somado muito no meu como profissional e no meu como pessoal, sabe? E para mim foi muito importante, cara, dividir um pouco, como eu venho, meu pai tem uma história não só no jiu-jitsu, meu pai tem uma história no jiu-jitsu, no surf e depois nessa questão, né, de treinamento físico, é um cara muito respeitado, assim, muito, enfim, só que separar, brother. Eu sou filho dele, eu sou extremamente agradecido por tudo, você não tem noção, as portas que ele me abriu e tal, só que assim, chegou uma hora que eu tinha que acreditar que tinha um mérito meu também. Sim. Por exemplo, eu fui faixa preta, meu pai não ia lá e brigava com os caras pra pegar a faixa preta. Eu fui, sabe assim? Sim. Porque senão, então, assim, me separar... separar que eu digo não é fisicamente, não. As pessoas entenderem que o Rafael, ele é diferente. Ele é filho do Alvo, mas ele é diferente. Tem suas visões, tem suas experiências, não tô falando melhor ou pior. individualidade. Sim, sim. Sabe assim? E de fato ser a evolução da minha espécie. Sim. Entendeu? Irmão, muito Porra, bom, cara. prazerzão. Foi demais, assim, superou até as expectativas, né, da conversa, porque a gente entrou aqui em várias visões, né, até de mundo, né. Sim. Eu acho que, como eu falei, cara, eu acho que e tem servido, isso aqui que a gente tá fazendo tem servido para colocar, às vezes, uma consciência na cabeça das pessoas, cara, Claro. e ajudado positivamente, porque a conversa aqui, isso às vezes até faz com que a gente não expanda tão rápido, né? Porque a gente não entra em assuntos polêmicos e tudo mais. Exatamente. Mas eu sou quem eu sou, e vou ser dessa forma, né, cara? Assim, vou me expressar dessa forma positiva Mesma e coisa como eu, missão, entendeu? cara. Eu quero passar e eu acho que você também faz esse trabalho. Exato. E que bom, né, cara? Que a gente, inclusive, conseguiu fazer e que a gente possa conectar em outros projetos Eu juntos. vim pra enfim. cá, achando, cara, eu vou falar mais dos treinamentos, do link com surf, com jiu-jitsu, e você vê como é que é a energia. Acabou Sim. trazendo pra uma coisa que eu acho que foi até mais agregou Sim. muito mais, entendeu? Pô, grande Obrigado, prazer irmão. aí, pô. Obrigado pelo E a teu tempo. próxima Vamos fazer marcar mais. um treino. E vamos marcar um treino aqui Pô, com certeza, um por long tail. favor. Enfim, vamos movimentar aí. Pô, com certeza. Acho que tem muita vai coisa ser pra gente fazer prazerzão. junto aí. Pô, Boa, irmão. valeu.